Quando eu fui entrar na faculdade, a minha mãe me dizia assim, você tem que passar pro vestibular. Porque eu não sou do Rio, né? Eu sou gaúcha, a gente tava morando aqui. E ela disse um belo dia assim pra mim, ou você passa ou a gente volta pro sul. Falei, pelo amor, tem que passar de qualquer jeito, porque eu não quero voltar. Cidade fria do cão, eu não quero. Então, danei a estudar e eu sempre gostei de cuidar de gente. Então, assim, sempre gostei de toque, sempre gostei de cuidado, de atenção. E aí pensei em fisioterapia em primeiro lugar, que era mais o que eu pensava sobre cuidados, né? Não, naquela época ninguém falava muito sobre nutrição. E aí acabou que fisioterapia eu tinha que tirar uma nota muito boa em física, eu zerei física na FRJ. E aí eu acabei passando em nutrição para 2 faculdades, passei na Unirio e na UERJ. Acabei ficando na UERJ e me formei, me encantei pela nutrição. Naquela época muita gente falava que nutrição era só para cuidar de cozinha, né? E na verdade não, nutrição é uma ciência muito espetacular que muda a vida das pessoas. E só quem estava ali dentro estudando é que sabia disso. Então eu me dediquei o máximo que pude e assim que me formei acabei trabalhando em hospital durante 1 ano e pouquinho. E por questões da vida, né? Naquela época eu não conseguia me sustentar sozinha só com a minha profissão. E eu tive que abrir mão e acabar dividindo minha profissão com uma outra, né? Então eu trabalhava 29 dias no mês, pelo menos. Às vezes 30, às vezes 29. Então, eram 4 dias no hospital e 3 dias numa empresa de importação e exportação que era da minha tia na época. E era assim que eu conseguia me sustentar. E um belo dia, minha tia me falou assim, olha, eu preciso agora de alguém todos os dias úteis aqui, eu não posso mais ficar só com 3 vezes na semana, porque a empresa está crescendo. E eu vou te oferecer X de salário. E quando eu fiz a conta falou assim, cara, eu vou ter X de salário, que é o mesmo salário que eu tenho com 2 empregos. A diferença é que eu vou viver. Sim. E eu não estava vivendo para pagar conta, trabalhar, enfim. E aí eu comecei a ter os meus fins de semana e tudo mais. E aí saí realmente da nutrição muito frustrada, muito chateada, porque eu não estava conseguindo seguir o meu propósito, que é cuidar de gente. Mas aí eu aprendi também uma coisa, né? Às vezes a gente não precisa fazer o que a gente gosta, a gente tem que aprender a gostar do que a gente faz. Sim. Olha o código aí. Isso é bom, hein? Anotem. Então isso é... Primeiro do dia. Isso foi uma coisa que durante muito tempo me acompanhou. Então, assim, eu não me frustrei 100%, eu tive que aprender a lidar com aquilo. O que eu posso fazer diante dessa situação? Quando eu não posso mudar a situação, eu preciso me modificar diante dela. E foi o que eu fiz. Então, o segundo código também, né? Quando eu não posso mudar uma situação, eu preciso me modificar diante dela. Tem que se adaptar o tempo Exatamente. inteiro. Então, foi isso que aconteceu e, na verdade, foi muito bom pra mim ter ficado naquele momento ali. E eu engravidei da minha filha. E aí, acabou que eu fiquei 1 ano com ela em casa. E aí, pedi demissão do meu trabalho. Foi como um acordo com meu marido. Mas chegou um ponto que eu falei... Mas a decisão foi de boa, assim? De sair da... Foi porque trabalhar com família, pra mim, era um pouquinho complicado. A minha tia me deu uma baita de uma oportunidade naquela época de confiar em mim, de confiar no meu trabalho, mas eu me sentia sempre inferior, não porque ela me fazia me sentir, mas porque eu estava sempre recebendo um ensinamento e não podia julgá-lo. Porque eu não tinha conhecimento técnico para julgá-lo. Meu conhecimento técnico era em nutrição. Então eu comecei a fazer faculdade na FGV, MBA, na FGV, para me formar mais rápido e ter conhecimento sobre aquilo tudo. Então aquilo ali me expandiu. E eu vi que eu poderia ir muito além. Explodiu, né? Abre um monte de coisa. Ir muito além. E eu tinha pressa de ir além. Então acho que isso também é um pouco Esse é outro código, hein? Eu tinha pressa de ir além. E ali dentro da empresa da minha tia, era eu, ela e meu tio. Então, assim, não tinha pra onde eu ir. Eu não tinha pra onde crescer naquele momento. Sim. Talvez dali a alguns 5, 6 anos eu fosse ter uma oportunidade maior. Mas só observando, você tinha pressa. Eu tinha pressa. 5, 6 anos era uma eternidade. Era uma eternidade. Sim. E aí eu falei assim, quando eu acabei engravidando, eu falei assim, vou ficar com a Luana em casa durante 1 ano, depois eu saio à busca de um novo emprego. Só que foi difícil ficar 1 ano em casa. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Então, assim, desde então eu nunca mais dependi dos meus pais. Tá assim. na veia já, né, cara? Eu lembro, essa coisa de estar na veia, quando a gente começou a falar um pouco sobre essa minha virada de chave, eu desde 8 anos de idade, assim, eu vendia pulseirinha que eu mesma fazia. Então, assim, você vê que desde cedo, eu não consigo depender muito das pessoas. Pra mim, o meu trabalho hoje, ele não é legal também, né? É muito bom.
conquistar os seus Não, próprios não, sonhos. não é legal depender das pessoas. Não, né? não. É muito não legal depender de É si muito próprio. bom ter suas próprias pernas, né? Exatamente. Então, hoje, pra mim, meu trabalho é minha liberdade. Então, não só financeira, né? Mas minha liberdade de atuação, de pensamento e tudo isso. E então, naquele 1 ano ali que eu fiquei parada, que eu fiquei com ela só cuidando de filho, né? Eu falei assim, cara, não é isso que eu quero. Não dá pra depender de marido, assim. Não é uma coisa... Eu tinha vergonha de pedir, às vezes, dinheiro pra ir no mercado, né? Porque não tinha. Então, não dá, não é isso que eu quero. E aí, comecei a buscar. E um amigo dele me apresentou lá na empresa, tinha uma vaga, ele estava crescendo de cargo, e ele me apresentou lá para substituí-lo na função. E aí, que ele estava subindo, né? Sim. Que ia sobrar uma vaga. Sim. Então, a gente conversou, fiz as entrevistas, passei por todo aquele trâmite e eu consegui entrar, então, na empresa de petróleo e gás. Eu trabalhei na Halliburton durante 6 anos. Uma boa empresa. Uma excelente empresa. Exatamente. E dentro dessa empresa, eu fui me tornando especialista no que eu fazia. E eu me tornei especialista em contratos. Então, assim, me deram uma chance, e eu, dentro dessa chance, eu cresci muito. Muito. E eu me tornei especialista fazendo onde muito pouca gente fazia o que eu fazia dentro do mercado. Então, realmente, o Jeff até dizia, você tem um concurso público na mão. E, de fato, era como se fosse, porque eu era muito especializada no que eu fazia. A empresa me transformou nisso, eles investiram em mim para isso. Então, eu tinha inglês, pago pela empresa. A faculdade, eu cheguei a fazer a faculdade de Direito dentro da empresa, porque como eu trabalhava dentro do jurídico, era um pensamento. Falei assim, olha, a hora que a sorte chegar e tiver a oportunidade de eu virar chefe, eu preciso da OAB. Sim. Sim. Então, eu vou me programar para quando a oportunidade chegar, eu estar pronta. É toda uma estrutura, né? Que eles E lá eles fazem mesmo, né? Tipo, tem planos de cargos e carreiras, então a gente olha sempre à frente, né? A gente É não quer porque ficar ali se você sempre tá ali, parado. eles te enxergam lá na frente. Claro, e a empresa estava investindo em mim, sempre investiu a vida toda. Ah, você também tava mostrando pra Exato. isso. Exatamente. que você queria. Seu E feedback era acontece positivo. Sempre, graças a Deus, a minha chefia era maravilhosa nessa época, quando, né, era muito bem estruturada. E acabou que a minha chefia mudou. Né? E quando a minha chefia mudou, eu não comecei mais a ficar satisfeita. Colocaram uma pessoa no lugar onde batia muito de frente comigo. Eu sou escorpiana, né, gente? Eu nasci 9 de novembro. Então, assim, é difícil alguém me podar. É muito difícil. Eu me sinto muito desconfortável. É você deixar um cachorro numa coleira, sendo que ele é de rua. Não dá. Assim, o bicho vai viver infeliz. E ela me podava muito. E aí começou a não ser mais bacana pra mim. E também começou a não compensar mais financeiramente. E eu comecei a ir pro trabalho literalmente chorando. Na verdade, tudo ao redor já começa a incomodar, né? Sim. Tudo ao redor começa a incomodar. Às vezes o salário não era nem tão ruim, mas você já estava começando a se incomodar com aquilo. Mas não estava mais pagando isso, Sim, mas sabe? porque outras coisas já estavam te incomodando. Sim. O preço estava sendo alto. alto. Porque tirava a minha felicidade Sim. e ao mesmo tempo não compensava financeiramente, né? Então era muito tempo de distância, eu moro num recreio. Cara, no tudo centro. se torna ruim. Tudo. Tem jeito. É um problema, né? E aí eu sentei com a chefia, conversei, não, o salário não vai melhorar, não vai mudar, é isso que você tem pra fazer. Vambora, levanta aí e Putz, se mora. aí começou a dar desespero, né? O que eu vou fazer da minha vida? E eu começava... É porque você estava toda programada dentro de um padrão da empresa, você já Exato. estava acostumada e aí te tirou de uma zona de conforto porque entrou uma pessoa que você não estava acostumada e que provavelmente essa pessoa se sentiu um pouco ameaçada porque você era bem falada na empresa. Isso é bem possível. E tem gente que não lidar bem com essa situação. E aí, pronto. Foi tipo, ou vai ou vai ou racha. racha. Deixa eu fazer um complemento nisso aí. No sábado eu estava no casamento conversando com um amigo justamente sobre isso. Às vezes a zona de conforto, às vezes o que é bom, o que é excelente, o que é ótimo, pode estar podando a gente de viver o extraordinário. Sim, com certeza. Eu consigo pegar um gancho na história e perceber que isso tudo era necessário Com certeza. para hoje a agenda da Samara estar lotada. Com certeza. Nada é em vão. Fazendo que o coração pulsa a Nada é por profissão acaso. que queria seguir e tal. Acho que todos esses elementos dessa época, hoje, você consegue enxergar o quebra-cabeça montado. Com certeza. Mas na época, Era devia difícil, ser... né? Que nem você falou, eu ia chorando e tal, devia ser... Então, essa chefe nova dela foi a Mola. Foi. Gente, hoje Exatamente. assim, eu tenho muita Foi que te gratidão por ela ter impulsionou, cara. aparecido na minha vida. Manda um abraço pra ela.